Boa noite, pessoal que tá aí entrando. Boa noite, Estela. Daqui a pouquinho tô te chamando aí. Dá só uns minutinhos pro pessoal entrar. Boa noite, Ivana. Que bom ter você aqui. Tá bom. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Esperar só mais uns minutinhos aí pra gente iniciar nossa live. Essa live tá super especial. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Esperar minha parceira também entrar. Boa noite, Andréia. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite. Gente, estou muito feliz para falar dessa live aí. Daqui a pouquinho a Estela vai estar aqui para a gente dar continuidade a essa live. E é muito especial ter ela aqui falando com a gente hoje, para falar sobre empreendedorismo feminino e a Casa Convida, que a gente tem uma história tão bacana aí, né, para contar para vocês. Costa BCS. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Estela aqui para a gente já começar. Vamos ver, esperar só mais um pouquinho. Oi, Oi, Estela, tudo bom? querida, tudo bom? Peraí, deixa eu só rearrumar aqui, porque depois que a gente entra juntas muda tudo, né? Peraí. Tá me vendo? Tá, né? Estou te vendo e te ouvindo bem. Então tá bom. É, Tudo bem, boa noite. Lívia? Eu queria muito agradecer você estar aqui com a gente hoje, né? Eu estava falando aí no começo, né? Beijo, Gaspar. Que a gente tem uma história muito bonita e bacana com a Casa Convida, né? Foi o primeiro Verdade. lugar que a gente falou do projeto Organizando Sentidos, e aí que as pessoas conheceram o nosso trabalho. As parcerias mais importantes que a gente tem hoje é muito por intermédio seu, então é um prazer gigante estar aqui com você. E que eu sei que a gente vai deixar aqui essa live gravada e as pessoas vão ver depois e vão compartilhar um pouquinho dessa história. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Claro. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por a gente poder falar desse assunto que eu adoro, que é empreendedorismo, principalmente o feminino, né? As mulheres nesse lugar. E que bom saber que a nossa parceria, que o nosso incentivo para o trabalho de vocês foi e tem sido tão importante. Então, fico muito, muito feliz. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Estela Rangel, sou uma das sócias da Casa Convida, sócia da Ivana Portela. Oi, Ivana, estou vendo ela aí. Sócia da Beijo. Micaela. Beijo, Ivana. Sócia da Micaela Góes, nossa santa ajuda. E a Casa Convida é uma escola que fala do bem-estar, né, Vivi? A gente fala, a organização é uma ferramenta que a gente usa para alcançar esse bem-estar em casa. A gente fala da organização das relações, a gente fala da organização muito mais pelo lado humanizado do que de fato a organização dos pertences, dos objetos, que a gente acredita que a organização ela tem que servir para as pessoas, né? Para as pessoas viverem melhor, para ter um bem-estar nas suas casas cada vez melhor. Então esse é o nosso propósito. Então, muito bom estar aqui com você. Oi, André, queridíssimo. É A bom a gente gente. dá seguimento
a isso aí, Estela, já entrando no nosso assunto, eu estava hiper ansiosa para a gente falar com alguém, principalmente uma empresária que tem um sucesso, né, que tem uma representatividade para a gente. Eu queria já começar lendo alguns dados para você, para a gente começar a debater um pouquinho sobre o assunto que a gente vai falar hoje, tá? Perfeito. Aqui uma reportagem do Terra.com que diz o seguinte: de acordo com o site Terra.com, as mulheres são 51,4% da população e a maioria com nível superior. Com poucas oportunidades nas empresas, muitas mulheres abrem seus próprios negócios, né? E nós representamos 52,2% dos empreendedores do Brasil. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, a RME, 53% das empreendedoras são mães e optam por esse caminho pela possibilidade de flexibilização de jornada, conciliação de vida pessoal e profissional e trabalhar com propósito, né? Acho que a maioria vem para trabalhar com propósito mesmo, né? Então, de posse desses dados, você acha que o empreendedorismo no mercado da organização é uma oportunidade ainda ou é uma necessidade? Eu acho sempre que o mercado de organização é uma oportunidade. O mercado de organização, ele é uma oportunidade independente do gênero, para mulher, Sim, para homem, para qualquer pessoa. Eu enxergo muito o mercado de organização como sendo um mercado de muitas possibilidades, sabe, Lívia? E a gente sabe que agora, depois que a gente entrou, né, na pandemia, a gente sabe como esse mercado cresceu. Né? Ele já era um mercado muito, muito potente, muito positivo, com muitas oportunidades, e um dos mercados que foi muito potencializado com a pandemia. Né? Porque a gente sabe que a gente se deparou com a nossa casa, né? Muitas sim. pessoas só passavam pelas suas casas, né, rapidamente, trabalhávamos na rua o tempo inteiro, a gente viajava para baixo e para cima, e muita gente se deparou com a casa, tendo que fazer tudo em casa. Então é um mercado que eu acho sempre assim muito promissor. E eu costumo dizer o seguinte: a gente tem uma triangulação, né? A gente tem três pontas aí nesse mercado de organização, que é a indústria, né, que fabrica os produtos organizadores. A gente Sim, tem o varejo, né, que é o comércio que vende esses produtos. E a gente tem o serviço, que somos nós, né, que sim, prestamos esse serviço de organização, seja através de cursos, aulas, seja através do próprio serviço de organização, né, nas casas das pessoas, nas empresas. Então, a gente tem esse tripé nesse mercado de organização. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente percebe que são milhões de reais, de dólares, na verdade, investidos pela indústria e pelo comércio a cada ano nesse mercado. sim. Então, eu acho que isso é um grande indício de que é um mercado muito promissor. A gente não teria, né, um investimento tão grande de indústrias tão grandes, tão importantes no mundo todo investindo nesse mercado. A gente tem uma associação nacional, né, a ANPOP, uma associação brasileira, investindo muito, trabalhando muito, inclusive para regulamentação e reconhecimento dessa profissão, né, do personal organizer como uma profissão. A gente tem eventos muito grandes e muito potentes e muito sérios, com conteúdo muito importante no mundo inteiro voltado para a organização. Então, acho que assim, não precisa dizer nem mais nada, né? É um, é um mercado, eu acho que com muitas oportunidades. O que eu costumo dizer e o que eu acho é que as pessoas precisam ficar atentas para o seguinte, para não achar que empreender é simplesmente você montar um negócio. Ou por Sim, uma necessidade, você mesmo falou, né? Às vezes é por uma necessidade, ou o mercado de trabalho, ele não tem. A gente sabe que existe, né, um machismo aí estrutural, e a gente sabe que às vezes as oportunidades de trabalho para as mulheres são reduzidas, são menores do que para os homens. E aí, será que as mulheres buscam empreender por causa disso? Né? Será que as mulheres acabam achando um jeitinho, um caminho para se colocar no mercado? Eu acho que sim, é possível também, mas eu acho que sempre a gente precisa olhar para aquilo de fato que a gente gosta, para aquilo que a gente tem de habilidades, né, na nossa sim, trajetória. Então, nunca esquecer a nossa história passada, nunca esquecer o que a gente já tem de experiência, né? E
tentar unir essa experiência com as oportunidades que esse mercado traz. Então, eu acredito muito nesse mercado, né? Acho que não é à toa que a gente está aqui, né, há alguns anos. A Casa Convida está fazendo 4 anos esse mês, agora no dia 26 de Parabéns. agosto. Obrigada. A gente faz 4 anos, a gente fez essa migração para o digital, né? Assim como muitas empresas, mas também abriu outras possibilidades. Então, acho que eu fiz uma live há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, se eu não me engano, e o nome da live era As Oportunidades que a Crise nos Apresenta. Eu acho que né, a pandemia, por exemplo, trouxe essa oportunidade do Sim. profissional de organização ter a possibilidade de continuar seu trabalho e até de trabalhar mais de maneira digital. É um trabalho que se Acho que a gente adaptou tem, totalmente. e a gente teve também que ver novas possibilidades, né? Que igual foi o atendimento online que foi solicitado a nós, o curso que foi voltado para a pessoa com deficiência, que é o público que a gente atende. Sim, A gente estava segurando um pouco isso para tentar fazer e fez logo porque a gente sabia que as pessoas também estavam receosas de receber pessoas na sua casa, né? Principalmente pessoas com deficiência, sim, claro. maior. Então, a gente foi realmente obrigado a pensar nisso. Virou uma oportunidade e uma necessidade também, né? Eu gostei quando você estava falando do empreendedorismo feminino, e a gente queria muito que você tivesse na primeira live, porque a gente uniu o Melo e era para falar muito dessa parte especial. Mas, infelizmente, não foi possível. Pois Mas é. também teve uma baita de uma oportunidade ali, porque a gente chamou, inclusive a Valéria está aqui online. Obrigada, Valéria, por você estar aqui com a gente. Ela foi uma mãe atípica, né? A mãe tem 2 filhas com autismo, é arquiteta, e muito do que ela falou levou a gente a refletir muito e chamar você para a gente falar sobre sobre a importância desse empreendedorismo feminino, de como é importante a gente ter redes de apoio e falar Sim, mais sobre, né? Além de fazer essa ligação do nosso trabalho, do nosso serviço com as indústrias. Então, a participação do Melo ali foi fundamental para que as empresas entendam também o lado da pessoa com deficiência como consumidor, né? E essa força feminina que vem aí, como foi você, apresentar a gente a ele e outros serviços que acabam participando. Eu acho isso sensacional, é fantástico essa rede que está acontecendo e essa oportunidade realmente, né? e eu acho, Lívia, que quando nós mulheres a gente para de se enxergar como concorrente, né? E quando a gente se enxerga com essa possibilidade de nos ajudarmos, de compartilharmos, enfim, de trocarmos ideias, de trabalharmos juntos, de fazer parceria, e a gente para de se enxergar simplesmente como um. Porque, assim, tem muitos mercados. Eu, por exemplo, venho do mercado financeiro, né? Trabalhei 20 anos no mundo corporativo, e no mercado financeiro e no mercado de seguros. É um mercado muito masculino, né? Então, eu mudei assim completamente, né? Saí de um mercado totalmente masculino para um mercado que é praticamente feminino. E uma das coisas que eu percebi é que nesse mercado muito masculino, né? Os homens, gente, não generalizando, não são todos, tem exceções, né? Não vamos também aqui levar o pé da letra, mas assim, de uma maneira geral, esses mercados que são mais masculinos, eles levam a gente a acreditar, nós mulheres, que a gente precisa competir. Que uma está sempre querendo passar por cima da outra, né? Tem Sim. sempre essa. E tem mesmo, nesse universo a gente sabe que tem. E aí, quando eu vim para o outro lado, né, vim para o mundo da organização, que são só mulheres, eu descobri e aprendi que pode ser totalmente diferente. Que a gente pode unir as nossas habilidades e que ao invés de concorrer, a gente pode se unir e unir forças e a gente vai chegar, e a gente vai não, a gente chega e a gente tem conseguido chegar muito mais longe por conta dessa rede de apoio. Fico muito feliz de poder fazer parte desse universo, sabe? E de poder ter tantas mulheres que inspiram a gente, né, no dia a dia, nesse trabalho. Eu acho que um trabalho meio que está ligado ao outro, assim, porque quando você começa a apoiar outras pessoas e divulgar outros profissionais, você cresce junto também com aquelas pessoas, né? Então, como é importante a gente fazer esse movimento, né? Eu acho que a gente realmente não tem outro caminho, né? E quem vai mudar essa percepção tão masculina das coisas é a gente mesmo, né? Se a gente não Claro. fizer a diferença, não tem porquê, né?
Eu acho que a gente ficou também, durante esse tempo que a gente foi trabalhando com acessibilidade, com inclusão, a gente ficou imersa nesse mundo de acessibilidade e inclusão. Então, a gente ficou durante 4 anos, mais ou menos, ali, só pensando nisso. E como é importante esse movimento que a gente tem tentado fazer de trazer profissionais para falar com outras pessoas, para que a gente realmente comece a ligar pensamentos, sabe? Entender o que está acontecendo e fortalecer tudo isso. Né? Porque se eu ficar também tão afastada do mercado onde eu atendo, embora eu atenda também, né, com um profissional de organização, não faz sentido se eu não tiver também esse apoio com todo mundo, se a gente não estiver junto no mesmo pensamento, que é crescer, fazer crescer a nossa profissão, né? Exatamente. Oi, E aí eu... Rejane. Rejane, nossa aluna querida, falou uma coisa bem importante, que quem tem plena certeza do que faz não se sente insegura em compartilhar conhecimento e trabalho. É isso aí, Rejane. Obrigada pela contribuição. Porque muitas vezes é isso mesmo, é um pouco de insegurança, né? Você achar que o outro vai tirar seu lugar, ou você não pode Sim. compartilhar, né, o seu conhecimento. E, gente, como diz a Micaela, o céu tem lugar para todas as estrelas. Eu acho isso tão, tão bonito, né? E é muito verdadeiro, né? Sim, porque assim, tem aquele sentimento também de quando você valoriza a outra profissional, que foi o que eu falei antes, você está ganhando com isso também, mas tem o outro lado, sabe? Então, não tem como a gente não estar junta nessa. Não tem como, não tem outro caminho, né? E aí eu já queria te fazer uma outra pergunta, Sim. Estela. A gente tem uma visão, né, do mercado de organização que ele é majoritariamente, como você disse, feminino. Essa transição, você considera isso uma... as mulheres vão mais para esse caminho por uma transição de carreira? Porque essa é a percepção que a gente tem, né? A maioria que parte do mercado de organização, está fazendo uma transição de carreira. Você também acha isso? Sim, a gente vê isso, aqui na Casa Convida, a gente vê muito isso. Eu diria que uma grande maioria das nossas alunas, elas estão em busca de uma transição de carreira. Eu digo que é sempre um recomeço, né? Seja aquela Sim. que quer mudar de carreira, seja a que vai se aposentar e quer continuar, né, mas fazendo um novo trabalho, aquela que nunca trabalhou, mas que é um recomeço, né, porque é uma mudança na vida. Então, eu vejo sim, Lívia, eu vejo como muita gente querendo fazer essa transição de carreira. É uma profissão que a gente tem a possibilidade, né, de trabalhar hoje em dia da nossa casa. A gente tem essa consultoria online que eu acho que veio para ficar, mesmo que no modelo híbrido, né? Que você possa fazer parte do trabalho remoto, parte do trabalho presencial. Então, eu acho que trouxe muitas possibilidades. E é um trabalho que é muito transformador, né? Não preciso nem te dizer isso, mas é um trabalho que, para quem gosta de lidar com o outro, de ouvir o outro, de entender e de alguma maneira poder ajudar, levar esse conhecimento e levar o bem-estar que a organização proporciona, é um trabalho lindo. Mas é um trabalho para quem gosta de lidar com o humano, né? Para quem gosta de ouvir, para quem tem essa escuta ativa. Não adianta chegar na casa do cliente achando que tem receita de bolo, que vai chegar lá, dobrar, empilhar, e pronto. Não é isso. A organização é muito mais que isso. Então, eu acho que eu acho que até por isso é também, né? Mas é uma profissão ainda muito voltada para as mulheres. A gente tem de novo, né, essa coisa do machismo e acredita-se que trabalho relacionado à casa é da mulher. Não, né, gente? O que é da casa é de todo mundo que mora na casa. Então, enfim, não é coisa de mulher, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que ainda existe muito isso. Mas eu acho que além da gente ter isso estrutural, né? Isso já vem de longas datas, trabalho, ser de casa e aí é da mulher. Eu acho que também a mulher tem muito esse lado do cuidar, né? Tem essa coisa da maternidade que é inegável, né? Sim. Até para quem não tem filho, não precisa ser mãe para ter essa coisa da do cuidar. E eu acho que a organização passa muito por aí. O trabalho de organização, ele é muito cuidar daquela
não daquela casa, mas daquele cliente, né? Eu diria que é muito mais um cuidado com a pessoa, ensinando aquelas técnicas de organização, mas o cuidado é com a pessoa, não é com a casa. Então, eu acho que, Exatamente. né, passa por aí também a questão das mulheres. Muita coisa. E eu acho que a gente também transforma os homens quando você vê que tudo que você vai fazer também vai ter um impacto na vida deles, né? Que é o que a gente costuma falar. Totalmente. Em organização, inclusive, então nem se fala, porque quando a gente atende, principalmente a pessoa com deficiência, a gente vê que a responsabilidade é muito da mulher, né? Até Uhum. por percentuais que a gente já sabe que mulheres que têm filhos com deficiência, 70% são abandonadas pelos parceiros, né? E foi um dado que a Valéria trouxe aí na última live que a gente fez. Então, você vê que esse cuidado fica com as mulheres, mas os homens que estão ali, que estão com esse conceito de paternidade realmente, estão ali junto com essas mulheres, eles já entendem que não é uma ajuda, que eles precisam ter uma participação efetiva para que a casa seja um organismo vivo, né? Exatamente. E cada vez mais a gente tem homens com essa consciência, né? Até Sim, quando a gente fala do feminino, é independente do sexo, independente do gênero, né? A gente sabe que sim, a gente tem vou chamar de esse poder feminino, que é esse poder do cuidado, do olhar para o outro, mas não significa que esteja só nas mulheres também. Muitos homens têm essa sensibilidade, né? E é o que você falou, a organização, quando começa a fazer diferença e impactar aquela casa, ela impacta de uma maneira geral. Nada melhor do que o exemplo, nada melhor do que os benefícios que essa organização traz. E aí é inevitável que a gente sinta isso nas relações na casa, né? E sim. aí é para todo mundo. Então, por isso que é um trabalho tão bonito, né, de ser feito. E tão transformador, né? Acho que para quem participa dessa jornada, que eu acho que organizar é autoconhecimento. Não tem como a gente falar de Totalmente. organização e não falar de autoconhecimento. Porque quando você começa a mexer naqueles objetos, você mexe com sentimentos, você mexe com sensações, e aí a pessoa vai entendendo um pouquinho do porquê que aquela bagunça se instalou ali, né? E É, qual é a é. necessidade que ele tem de se organizar, quais são as potencialidades dele que vão aparecer a partir do momento que eu tenho um ambiente transformado pela organização. Né? E na maioria das vezes o ambiente ele reflete exatamente o seu estado interno, né? O Sim, ambiente reflete se uma casa, por exemplo, é saudável ou não, né? A gente fala muito disso, eu, Ivana e Micaela, da saúde da casa, né? E a saúde da casa, ela está diretamente ligada às questões emocionais, às relações naquela casa, que automaticamente, consequentemente, impactam ali no ambiente. Então a gente sim. vê casas, né, que às vezes estão numa situação muito caótica, né, eu diria, mas porque é assim que a pessoa está se sentindo por dentro, né? Então uma coisa interfere muito na outra, né? A gente fala também que às vezes você precisa organizar o seu exterior para que o seu interior comece a se conectar com quem você é de verdade, para que aquilo tudo faça a diferença, né? Então, você Exatamente. realmente precisa tocar nesses pontos e falar sobre isso para a gente realmente conseguir executar nosso trabalho. E você falou de autoconhecimento, né? Eu amo esse assunto e eu acho que o autoconhecimento tem absolutamente tudo a ver com esse trabalho e tudo a ver com empreender. Eu acredito muito que, aí falando de empreender de uma forma geral, não só no mercado de organização, mas eu acho muito que empreender, como eu falei lá no começo, é mais do que montar uma empresa, é uma atitude. Eu acho que é um posicionamento na vida, né? Tanto que a gente vê pessoas que são funcionários de empresas e que são altamente empreendedores, com um Sim. espírito, né? Uma essência empreendedora. E eu acredito muito que seja quando a gente realmente leva a nossa vocação para o mundo, né? E como é que a gente sabe o que é essa nossa vocação? Qual é esse dom para a gente levar para o mundo, né? Empreendendo. A gente só sabe quando a gente se conhece. Então, a importância da gente se conhecer e saber o que a gente quer de verdade é muito importante. E é assim, meio caminho andado para o seu negócio dar certo ou não. Porque se você vai só na onda do outro, ou porque você está na moda agora dizer que vai empreender, ou porque todo mundo está falando que o mercado de organização tem muitas oportunidades. A pessoa não gosta absolutamente nada disso, não nasceu para aquilo, não tentou se transformar, né? Não tentou
como é que eu vou dizer, potenciar as suas habilidades para empreender, gente, é muito mais difícil que as coisas deem certo, né? Então, Sim, quando a gente se conhece e tem certeza do que a gente quer, facilita bastante, né? Então, nossa, exatamente. estão ouvindo esse barulho? Tô ouvindo. É caminhão de bombeiro. É, Nossa, parece parece. que tá aqui dentro do prédio. Estela, pessoal, aproveitando que a gente falou aí de empreendedorismo e de negócio, né, eu queria já te fazer outra pergunta também. A gente sabe, você, principalmente como você é empresária, não tem como você não ver números, né? E normalmente quando a gente faz parcerias e a gente busca isso, você normalmente visualiza isso, né? Qual é o potencial daquele produto ou daquele serviço que vai me trazer um benefício, porque é ótimo você empreender e trabalhar por propósito, mas a gente também trabalha para pagar as contas, né? Então, assim, o que eu queria saber de você era isso. Quando a gente apresentou um projeto para você, você não pensou duas vezes, sabe? Assim, e a gente não tem números expressivos, a gente até fez um post falando sobre isso, que as pessoas costumam perguntar para a gente, você já tem tanto tempo no mercado e fazem um trabalho tão diferenciado, por que vocês não têm um número de seguidores tão alto? Porque a gente paga o preço por ser quem a gente é e por fazer exatamente o que condiz com a gente, né? Isso vai demorar um pouco mais, a gente sabe disso, mas quando as coisas acontecerem, vão acontecer porque as pessoas realmente acreditam no que a gente faz, na verdade que a gente apresenta. Né? Então, eu queria saber o que te motivou a trazer parcerias como a Alfabricar, por exemplo, que é a nossa maior e mais querida parceira, a Ana, um beijo para a Ana aí, ela apareceu depois que ela Queridíssimo. estava lá na Casa Convida, e o Melo da Arte, que é uma pessoa que faz toda a diferença nos projetos que a gente executa, vieram através de você e você nos ajudou nisso, né? Queria saber o que te motivou. Olivia, eu acho que eu penso da seguinte maneira: quando a gente tem um negócio, quando a gente tem uma empresa, eu acho que, sim, óbvio, a gente tem que ter esse propósito, né? Esse tal propósito que hoje está tão na moda, né? Sim, Só que as pessoas às vezes acham que o propósito é algo assim mirabolante. Meu Deus, o meu propósito, eu tenho que descobrir. Às vezes, gente, e na maioria das vezes, é algo bem simples. O seu propósito precisa só estar alinhado com o que você gosta e com o que diz seu coração, né? Isso é o propósito. Simplesmente cuidar da sua família, cuidar da sua casa, pode ser o propósito de vida. E não tem problema nenhum. Você não precisa, né, descobrir a pólvora para... precisa salvar o mundo, né? Não, não precisa. Então, assim, primeiro, eu acho que são três questões. Primeiro, sim, o propósito. Segundo, quando você tem uma empresa, você tem que olhar os números? Tem, foi o que você falou, tem que pagar as contas, né? E o terceiro, eu acho que você tem que saber se aquilo cabe em termos de posicionamento no seu negócio. Então, quando você trouxe a proposta para a gente, por que a gente acreditou e fez a parceria com vocês, se vocês não tinham, né, grandes números, digamos assim? Essa foi sua pergunta. Porque o seu trabalho tem absolutamente a ver com o que a gente acredita. A gente acredita no desenvolvimento humano. A gente acredita no que eu falei um pouquinho lá atrás, na escuta do outro, para de alguma maneira a gente ajudar e transformar essas vidas. E o seu trabalho, para mim, é isso. Para nós da Casa Convida, é essa transformação. É você escutar. E o mais interessante é que vocês trabalham com pessoas com necessidades especiais, e falar de escuta é interessante. A escuta, a gente não escuta só com o ouvido. E você sabe bem disso, porque você trabalha com pessoas com problemas auditivos. A escuta é você entender o que aquela pessoa precisa, mesmo quando o outro não escuta, o outro não fala, ou não enxerga. Não significa que esses sentidos, que são os nossos aqui, os nossos 5 sentidos que a gente tem, a gente só se comunique por eles. E eu acho lindo quando você chega na casa de alguém para transformar, para ajudar, para organizar, para proporcionar uma vida melhor para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, que não tem todos esses sentidos, né, funcionando perfeitamente. Então, quando a gente olha para um projeto assim, honestamente, não importam os números. Importa porque é tão transformador que a gente acreditou. Então, assim, o que a gente pensou? Está aliado aos nossos valores, ao nosso propósito? Totalmente. Elas não são tão conhecidas? Não tem problema, a gente vai juntas e a gente vai ajudar, inclusive, nisso, né? Cabe aqui no nosso cronograma, né?
tem sentido com o nosso negócio, então vamos embora. Eu acho que não tem... Quando a gente faz... Eu estava essa semana conversando com uma amiga minha que tem uma empresa também e ela está com várias dúvidas, ela está começando e tal, e aí eu ajudo ela em algumas coisas e ela falou assim, Estela, como que a gente faz um planejamento? Tá, eu faço um planejamento, eu tenho que ter meta para minha empresa, mas como é que a gente faz com as coisas que aparecem no meio do caminho? Aparecem demandas do mercado, o mercado muda, aparecem convites, aparecem possibilidades de parceria. Como que a gente faz com aquele planejamento, com aquelas metas? Como é que eu faço para sair disso? Eu falei, olha, fulana, quando vier essa demanda do mercado, quando aparecer uma possibilidade de parceria que você não tinha previsto lá no seu planejamento, pensa nessas 3 coisas. Tem a ver com o seu propósito? Vai te trazer algum prejuízo, né? Assim, não significa que vai te trazer dinheiro. Gente, o sucesso ou qual a palavra? O caminhar de uma empresa não se faz só ganhando dinheiro. A gente ganha muitas outras coisas além do dinheiro, né? Sim. Então, se está alinhado ao propósito, você não vai ter um prejuízo, né? Também não dá para ter prejuízo. Se cabe no seu calendário, se você tem tempo para fazer aquilo e incluir, tem relação com o que você faz, inclui. Não tem problema. Não dá para a gente prever. A gente faz planejamento, mas a gente não tem bola de cristal, né? Sim. Então, você foi um caso desses. Ter um curso na Casa Convida, ter um curso seu na Casa Convida, estava lá nos nossos planos? Não, porque a gente nem conhecia direito o seu trabalho, né? Mas a gente... Foi emocionante, Estela. E como foi especial esse momento da gente ter a primeira turma aí, e assim, realmente aliada aos nossos valores. Você falou tudo, assim, são valores, sabe? Você saber que você vai proporcionar... Era o mesmo pensamento, né? De vamos transformar profissionais e vamos falar sobre isso e trazer essa verdade para essas pessoas. Foi muito especial, realmente. É isso. Foi muito bom mesmo, muito legal. Lembrei agora, te ouvindo, veio aquela imagem assim, das pessoas com os olhos vendados, fazendo os exercícios, né, lá nos ambientes, para entender, né, gente? Isso é se colocar no lugar do outro, né? É você andar pela casa sem enxergar. Como será isso? Gente, eu aprendi com você, viu? Nunca me esqueço que você falou numa reunião nossa. Para essas pessoas que têm essas necessidades especiais, para quem não enxerga, por exemplo, a organização é muito mais importante do que para a gente. Então, assim, aquela pessoa precisa ter aquela segurança e saber onde tudo o que tem na casa dela está, né? Porque precisa dessa segurança, ela não enxerga, né? Então, eu achei isso, nossa, incrível. Sou fã de vocês. Poxa, é recíproco aí. Agora, antes de você ouvir falar da gente, qual era o contato que você tinha com acessibilidade? Qual era a sua percepção sobre o tema acessibilidade? Meu contato nunca foi muito grande. Vocês foram, assim, em termos de trabalho, de trazer alguma proposta de trabalho, de eu ver um trabalho sendo feito, foi realmente a partir de vocês. Eu sempre percebi que esse assunto, né, acessibilidade, no Brasil, infelizmente, ele é pouco falado, as pessoas são pouco atendidas, né? A gente anda pelas ruas, a gente vai, né, nos frequentos lugares e a gente percebe que os lugares são feitos para as pessoas que são perfeitas, fisicamente falando, né? Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E você sabe que quando eu estava grávida, quando o Pedro nasceu, que eu comecei a andar nas ruas da cidade com um carrinho, né? Empurrando o carrinho de bebê, começou a me chamar muito mais atenção. Porque eu falei, gente, não tem calçada. Se não tem calçada para um carrinho de bebê, não tem calçada, não tem espaço para um cadeirante, por exemplo, né? E a gente vê muitos lugares, né, Lívia? Eu acho que já melhorou, mas a gente ainda vê, eu acho que a grande maioria sem essa acessibilidade. Então, eu percebia isso, me chamou a atenção depois que eu tive o Pedro, quando ele era pequenininho, mas realmente o meu contato era sempre muito distante. Porque quando a gente a gente fala sobre acessibilidade, e principalmente quando você coloca a palavra inclusão, você acha sempre que está incluindo só a pessoa com deficiência. A gente esquece que a pessoa com deficiência, ela também tem familiares, tem amigos que deixam de consumir se aquela pessoa não pode estar lá.
né? E Exatamente. a gente também, em algum momento da vida, a gente vai precisar de acessibilidade. A gente vai engravidar, vai envelhecer, vai se acidentar, vai ter mobilidade reduzida, a gente vai precisar disso. A gente só não se atenta para esse pequeno detalhe de que em algum momento eu vou precisar, meu pai vai Isso, a gente precisar. não enxerga, a gente não quer enxergar ali na frente, né? Porque a Sim, acessibilidade é isso, não são só pessoas com problemas, com deficiências, mas são os idosos também, né, Lívia? Então, sim. poxa, As se gestantes, né? tudo der certo, a gente vai chegar lá, né? Esperamos que sim. Então, Estamos todos confiando nisso. né? Então, assim, a gente realmente não pensa, a gente é muito imediatista, a gente sabe que hoje a gente tem essa mobilidade, né? Sim, Mas, enfim, a gente precisa pensar nisso e a gente já hoje começar a preparar, né, esse lugar para a gente e para os outros, né, que estão por vir. Então, muito, a gente está muito. vivendo um momento pandêmico, ninguém esperava que isso fosse acontecer, e algumas pessoas vão ser acometidas de sequelas da Covid. Sem Então, até dúvida. por isso é importante que a gente esteja atento a isso. A pessoa que você vai atender, seu cliente, ele pode estar com alguma necessidade específica naquele momento por conta da Covid. Então, Sem é dúvida. importante também que a gente esteja atento a isso, a É. como a outra pessoa vai reagir, a como aquela pessoa vai estar sensível ao momento que ela passou, que a família passou. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? E de acolher e de entender e de ajudar essa família toda, como você falou, não é só aquela pessoa. Sim, Você sabe que essa questão do Covid realmente faz muito sentido, porque é, é uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas e realmente a gente ainda não sabe o tamanho dessas sequelas, né? exatamente. Foi como foi na chikungunya, a gente também já tinha que se adaptar agora também, a gente tem sempre que ter esse olhar atento e empático para o teu cliente, para a pessoa que você vai atender, para as pessoas que você vai conviver, né? E É. já falando de pandemia, eu queria também perguntar quais são os impactos negativos e positivos que você acha que esse período vai trazer e vai deixar para a gente, Stella? Lívia, os negativos eu acho que a gente não precisa nem dizer, né? Acho que os impactos negativos enfim, essa quantidade de pessoas que perdemos, né? Essa quantidade Sim, de mortes de pessoas doentes. Assim, enfim, muito triste, né? Eu acho que é um estado assim de, apesar das oportunidades, mas a gente não pode esquecer de olhar para isso, né? Desse momento tão triste, tão sim, triste. É, e aí, aliado a isso, um momento político confuso, né? Assim, o Brasil, especialmente, muitas coisas juntas, né? Então, acho que a gente tem muitas coisas negativas, né, acontecendo. Mas a gente não vai olhar só para isso. Eu sim. entendo que não dá para a gente focar, né, nem só no positivo, né, e ser aquela, uhul, tá tudo ótimo sempre, Uhum. não. Mas também não dá para a gente ficar olhando só para o negativo. Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades. Uma delas, e eu diria que, assim, eu vejo duas esferas, tá? Eu vejo no campo mais subjetivo e no campo objetivo. No Sim, objetivo, eu vejo aqui, por exemplo, o digital. Isso que a gente está fazendo agora é totalmente fruto da pandemia, né? sim, A gente não fazia, né? Com essa frequência, as lives, o YouTube, o digital era programa de entretenimento, era para os artistas, né? Digamos assim. exatamente. E acho que a gente perdeu muito preconceito com o digital. Então, eu acho que escolas, cursos, nossa, muita coisa que a gente não imaginava, o trabalho do dia a dia, reuniões, deslocamento, as empresas que ficavam, né, deslocando os executivos para cima e para baixo o tempo inteiro. Eu passei, nossa, quase 10 anos nessa ponte aérea Rio-São Paulo. Hoje eu percebo, meu Deus, que desnecessário. Podia ter feito tudo online, né? Mas quem ia imaginar naquela época? Então, acho que esse preconceito que a gente perdeu e esse Sim, aprendizado, né? A tecnologia a gente andou 10 anos em um, né? A gente ia chegar nisso que a gente tem hoje, sim, mas daqui a um tempo. Então, acho que esse foi o grande, no campo mais objetivo. E eu acho que no campo mais, digamos, subjetivo das emoções, eu acho que as relações, né? A gente teve que dar de cara com a nossa própria família, com a gente mesmo, né? A gente teve que dar de cara com o filho, com o marido, com o pai, com mãe, com o irmão, porque muitas vezes as relações se sustentam porque as pessoas se encontram pouco.
Porque o dia a dia, Exatamente. né? Porque o dia a dia vai engolindo e você nem vê o que está acontecendo. Então, eu acho que, assim, eu diria que é um ganho, porque a gente deu de cara e esse enfrentamento às vezes é ruim, mas é um ganho. No fim do dia, Sim. é um ganho, porque eu acho que toda a oportunidade que você tem de enfrentar, de dar de cara com essas relações, com as boas, com as ruins, com as que te incomodam, com você mesmo, você aprende e cresce. Então, eu Ah, diria que esse é, assim, acho que é um dos maiores ganhos. Tomara que a gente leve isso, né? Mas, nossa, eu concordo em gênero, número. né? Eu lembro que em alguns momentos, com tudo que, mesmo antes da pandemia, eu e a Gaspar, a gente tem muito essa ligação, né? Então, às vezes, quando uma não está bem, a outra está bem. Então, a gente sempre é o suporte emocional uma da outra. Só que chegou num dado momento que a gente estava tão mal que não conseguiu esse suporte para ninguém. Porque, assim, já tinha nossas questões para lidar, né? Ainda tinha mais, e a conceito, e como é que eu falei, não, cara, não tem como, vamos dar uma parada, vamos respirar, entender Perfeito, o perfeito. que a gente está sentindo. Porque não tem como você fazer a entrega de um trabalho bem feito se você também não tiver com o seu emocional, pelo menos do jeito que você se entenda, né? Então, É isso enquanto a aí. gente não sentiu esse equilíbrio, eu falei, cara, não dá nem para postar foto de estar num projeto. Não, não vou fazer, não tem como, porque eu não consigo nem dar aquele sorriso numa foto, porque eu simplesmente não estou bem, Ah, Lívia, é né? muito importante esse entendimento desse momento de recolher. Isso é muito, Sim, muito bonito, muito louvável, porque a gente vive numa sociedade muito de fazer, 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 fazer. A gente tem que estar sempre produzindo, a gente tem que estar sempre entregando, sim, a gente tem que sempre nunca parar, né? É uma coisa de uma correria absurda. E essas pausas e olhar para. Isso é autoconhecimento, né? É olhar para a é, gente e entender o momento de dar uma segurada na onda, de recolher. A gente entender. passou por isso também na Casa Convida. Sim, e entender até onde você pode ir, né? É, Assim, olha, o que eu consigo entregar é isso aqui, é isso. sabe? E tá tudo certo porque é o meu melhor. A gente precisou reconhecer, a gente estava sempre buscando fazer o melhor, mas o meu melhor nesse momento é esse aqui. É Então é isso. isso que a gente vai fazer, né? Porque se fosse, vamos tentar ir além, vamos ultrapassar nossos limites, até que ponto isso A que seria bom para a preço? gente? Pois é, a que Exato. preço? Então é A muito que preço seria? importante. É isso aí. Muita coisa. Eu Isso acho que resume esse bem o que é autoconhecimento. Para mim sim, é isso, é você se conhecer nesse nível, de saber quando foi parar. necessário, né? Eu acho que o ganho foi esse. Aliás, acho que as duas coisas, o negativo e o positivo, mas mais que isso foi eu também entender que eu deveria passar para o digital, né? Porque eu sempre tive muita resistência. Para mim, o presencial era muito importante, o É, contato é muito é. importante, eu preciso estar lá, eu preciso, né? E aí entender que não, é uma parte do processo. E eu vou É ter que isso aí. passar por isso também. Né? Então, acho que realmente a gente aprendeu muito, ainda está aprendendo e vai aprender muito ainda. Né? Sim, e mesmo depois, quando tudo já tiver passado e a gente puder voltar de maneira mais tranquila para o presencial, eu acho que, assim, a gente vai voltar em algum momento, vai dar aquele boom, todo mundo vai querer, né, fazer as coisas Sim, presenciais, mas a gente vai ficar com os dois, a gente não vai mais perder. Então, por isso que eu acho que é um ganho mesmo, né? Porque não é sim. um ganho ali temporário, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai realmente levar, e isso é muito bom. Quantas, fico pensando, hoje em dia fazer terapia, né? Os psicólogos, os psicanalistas atendem online, né? E Isso como facilitou, né? como facilitou um tempo atrás, você pensava, por exemplo, em ter uma terapeuta que não fosse da sua cidade? Um terapeuta que fosse. Não, você fala, não, gente, tem que ter um terapeuta. Não, hoje em dia pode ser de qualquer lugar. Exatamente. É ótimo isso, né? Isso Como é é bom. muito bom. Nossa, isso é muito bom. E funciona, né? Eu tenho essa experiência e tenho Agora, gostado. Estela, você falou essa coisa de quando isso passar, a gente vai vir todo mundo querendo voltar, fazer tudo. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, na tua percepção, quais seriam os nichos que você acha que vão ter um destaque maior aí, né? Se falando do nosso mercado, né, de organização. Quais são os nichos que você acha que vai ter mais destaque aí depois que passar esse... Se é que vai passar esse período, mas depois que as coisas melhorarem, né? É, pois é. Olivia, eu não acho que a gente vá ter algum nicho específico, sabe? Aí, Uhum. honestamente, eu acho que a organização ela vai, enfim, continuar crescendo. Eu acho que a gente vai ter essa possibilidade. A gente está aprendendo que também pode, né, trabalhar com organização no online. Então, acho que vai ser dividido, né? Acho que dá para fazer os dois. Essa coisa do nicho, para mim, eu penso da seguinte maneira.
Eu acho que quando a gente entra no mercado, a gente precisa, como eu falei lá atrás, olhar para a nossa bagagem, olhar para as nossas habilidades, principalmente, né, quem faz redirecionamento de carreira já traz muita coisa, né? Pode ser, enfim, ter Uhum. trabalhado num universo completamente diferente, mas tem alguma coisa para trazer. E eu acho que o que faz sentido e o que dá certo é você olhar para isso e criar alguma coisa específica com o seu saber, com a sua história, né, com a sua bagagem, aplicando isso no mercado de organização. Então, eu acho que assim, é complicado falar, eu acho que esse nicho vão dar certo. Eu acredito muito mais em cada um criar a sua própria metodologia, sua própria assinatura, sabe? Sua marca Sim. registrada. Porque assim, você pode ter 200 mil pessoas organizando closet, 200 mil pessoas organizando cozinha ou dando aula disso. A mesma coisa. Mas se você coloca a sua marca, se você traz a sua história para aquele lugar, nenhuma outra das 200 mil vai fazer igual a você. Ninguém. Uhum. Porque ninguém tem a sua história, né? Ninguém tem o Sim. seu olhar para a vida, ninguém tem a sua história, ninguém passou pelo que você passou. Então, quando você une o que você traz com as oportunidades, né? E aproveita e transforma isso junto com essas oportunidades que o mercado de organização nos apresenta, eu acho que fica muito único, sabe? E aí eu Sim. acho que assim, qualquer nicho. Não acho que vá ter um nicho, sabe? Acho que a gente fala muito isso na Casa Convida. A nossa metodologia de ensino é ensinar isso, sabe? A pessoa pegar o que Sim. já tem, olhar para esse mercado e aplicar. Então, não tem uma receita de bolo. Eu acho que é muito você olhar as oportunidades ao teu redor, né? Porque a gente costuma falar que acho que o trabalho escolhe a gente, né? Você vai, as pessoas vão te chamando para um determinado serviço, você vai entendendo e vai se especializando no que você tem mais chamado, no que você se identifica mais, né? Sim, é Eu acho que é verdade. Você vai se identificando e é isso. Por exemplo, eu dou o exemplo, né? Eu vim do mundo de negócio, dos negócios. O que eu vou fazer no mercado de organização com isso que eu aprendi lá no mercado financeiro, no mundo dos negócios? Eu vou gerir e administrar a Casa Convida, né? Eu tenho uma escola, assim. então eu vou falar sobre isso. Eu cuido da parte administrativa, da parte financeira, da parte das negociações, né? Como a Ivana. A Ivana é psicóloga. O que uma psicóloga vai fazer no mercado de organização? Muita coisa. A Ivana, por exemplo, cria os conteúdos pedagógicos da nossa escola. Ou seja, todas passando por um viés humanizado, terapêutico da psicologia. Então, ela criou uma coisa que é única, né? Porque é Sim. a experiência dela. A Micaela vem das artes, né? Bailarina, atriz. Então, traz esse. Por que a organização que a Micaela faz fica sempre bonita, tem sempre estética? Porque a Micaela vem do mundo das artes. Se sou eu fazendo uma organização, não fica tão bonito. Eu posso garantir, posso viver com a Micaela 24 horas por dia, aprendo com ela, aprendo com a Ivana, mas não fica, gente. Eu tenho outras habilidades. Cada um na sua, né? Não é? Exatamente. Então, eu acho que vai Agora, muito por Estela, aí. para a gente finalizar, eu Sim. queria te perguntar aí, a gente sabe como é importante, falou aqui dessa rede de apoio, né, que como é importante uma mulher apoiar a outra. Eu queria que você deixasse aí as pessoas um conselho, assim, né, o que elas deveriam fazer, o que elas podem fazer para apoiar mais profissionais, seja ela de que área for, mesmo que não seja da organização, mas como elas podem incentivar e estimular essa rede de apoio, né? Eu diria o seguinte: nosso maior recurso é a nossa rede de contatos. Se eu tivesse que dar alguma orientação, sugestão, eu diria: olhe para os lados, fale com quem está em volta de você, se comunique. Quem a gente conhece, as nossas redes de contatos, sejam elas de qualquer esfera, sempre a gente pode ajudar e ser ajudado. Principalmente, a gente está falando aqui em empreender, né? Principalmente quando a gente empreende. A gente não precisa, para montar um negócio, ter dinheiro, o recurso financeiro para montar o negócio. Se você tiver pessoas ao seu entorno, se você falar, fechar parcerias, fazer permutas, trocar o que você tem com o que o outro tem, gente, você consegue trabalhar, montar o seu negócio sem botar a mão no bolso.
Lívia, você falou isso pra gente, não falou? A gente não tinha números, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha seguidores. Por que que a Casa Convida resolveu fazer essa parceria com Exatamente. vocês? Olha aí, porque você foi lá, olhou para sua rede de contatos, você conhecia a Ivana, você procurou a Ivana, chegou até a gente conversou, você usou sua rede de contatos e Sim, pronto, deu certo. Você não chegou lá falando, quanto que custa para eu dar um curso aqui? Não é sim. verdade? Então eu acho que é isso, gente, é olhar para o lado. É isso. Ah, bom. Estela, já tomei mó tempão seu, te prometi um Imagina, um vídeo, prazer. mas já, gente, porque assim, é uma aula, né? E a gente tinha que Ó, aproveitar um pouquinho desse momento aqui para falar de um tema tão importante, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre empreendedorismo, precisa falar principalmente para as mulheres, né? A gente sabe aí que nessa pandemia nós somos as mais afetadas, infelizmente ainda somos, e como é importante a gente apoiar o trabalho de profissionais e propagar isso, né? é. Obrigada, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tá Obrigada, bom? Vou querida. deixar um Muito bom beijo. te rever. Tava com saudade. Ah, bom mesmo, obrigada. Queria deixar um lembrete para o pessoal do curso de organização inclusiva. Ele já está online, já está na nossa bio. Quem tiver interesse, só procurar. A Casa Convida também tem cursos maravilhosos. Vocês entrem em contato lá com elas, tá bom? Obrigada, Estela. Obrigada, pessoal. Beijos. Beijos, beijos, Beijo. beijos. Tchau.